No Brasil é crime. No meu ponto de vista, o que ele fez é crime. Isso já tem precedente do Supremo Tribunal Federal. O discurso tem habeas corpus decididos anteriores do STF que já consideraram o discurso de ódio como crime. O racismo, o ceticismo, xenofobia, misoginia são crimes que devem ser combatidos e não são justificáveis em hipótese alguma sob o argumento da liberdade de expressão. Isso é um argumento que de 2, 3 anos, coincidentemente com o novo governo a partir de 2019, tem sido usado muito a liberdade de expressão como justificativa para o discurso de ódio, quando isso é injustificável diante da Constituição do nosso país. A nossa Constituição e a legislação do nosso país não permite o discurso de ódio. A lei de racismo, lei de proteção de racismo e que protege contra o preconceito, ela criminaliza com pena de até 5 anos esse tipo de crime, inclusive com a divulgação de ideias nazistas. Então, esse crime é punível com lei específica no Brasil e, diante das regras da nossa Constituição Federal, é tido como discurso de ódio, apologia ao nazismo, sim. É injustificável que um jornalista e que um deputado federal apontem qualquer tipo de desconhecimento da legislação a respeito desse assunto, um desconhecimento da Constituição Federal a respeito do assunto. Agora, se não me engano, eu li alguma coisa de que ele está alegando que estava embriagado, já está fazendo algum outro tipo de justificativa. Primeiro, o deputado alegou que seria perseguição política, discurso político. Não é discurso político. É a legislação de outro país, é a legislação de outro país. A nossa Constituição não admite esse tipo de discurso de ódio. Renata, tem a democracia... Desculpa, Paulo, não é nem questão deles acharem que não desconhecem a Constituição. As justificativas deles vazias em relação a isso, né? Com certeza. No nosso país, ninguém se escusa do desconhecimento da lei. O cidadão não pode praticar crime e dizer que não sabia que aquilo era crime, né? Senão seria a banalização total. E ainda mais em se tratando de pessoas que lidam com isso diariamente. Então, a liberdade de expressão hoje, a gente vivia de 2019 para trás, me desculpem, com todo respeito, se vocês não concordarem comigo, a gente vivia o país do politicamente correto. A gente tinha muito medo de dizer as coisas, a visão que eu tenho, né? Muito medo de dizer as coisas porque a gente podia ser mal entendido ou criminalizado pelo que dizia. A partir de 2019, com a ruptura, né, do governo petista e com o novo governo, criou-se essa ideia de que se pode dizer o que quer. E as pessoas dizem o que quer partindo do próprio presidente da República, que diz o que quer, onde quer que ele esteja. E não é assim. A sua liberdade de expressão, ela vai até onde você não pratica crime contra o próximo e você não atinge a liberdade do próximo. Agora, Solange, você é uma jornalista, você trabalha com comunicação como eu. A desculpa que o Bruno Ayub, né, o monarca, deu... É aquela história que a emenda sai pior que o soneto, né? Você justificar uma barbaridade dessa, dizendo que estava bêbado, é demais, né? Nada justifica, né, Paulo? É que quando você comete um crime, você acaba usando argumentos, qualquer argumento, às vezes até orientado por advogados, para você tentar sair fora dessa criminalização contra eles, desse crime que ele praticou. E é um absurdo as justificativas que a gente ouviu até agora em relação a isso. É apologia ao nazismo mesmo, eles cometeram um crime, precisam ser punidos, penalizados pelo que eles fizeram. Não dá para a gente entender, hoje em dia, as pessoas falam o que elas querem e tá certo. Não tá certo. Olha assim, até em processo eleitoral, Paulo, quando eu passei na campanha, as pessoas fizeram aquele monte de fake news, aquele monte de ataques, fui atacada imensamente, viu, como em questão da mulher, Renata, foi um absurdo. E aí eu converso com algumas pessoas e elas falam assim, Solange, isso é o processo eleitoral, é assim mesmo, eu não aceito isso. Eu não aceito como algumas pessoas justificam isso. Eu não aceito. Não é o processo eleitoral, não é isso, não. Os políticos, os maus políticos, é que fazem o processo eleitoral ser dessa forma.
Eu não aceito isso. As pessoas não podem chegar nas redes sociais e começar a falar um monte de besteira, fake news e falando absurdos da sua vida. Né? Renata justificou bem, explicou bem essa parte pra gente, né? O nosso direito, a nossa liberdade vai até quando você tira o direito do outro, a liberdade do outro. Isso está na regra, isso está na Constituição e a gente tem que respeitar. O respeito acima de tudo. Não é porque você está na política, entrei no processo político, não posso aceitar isso e estou lutando contra isso. A democracia, levada em termos absolutos, ela tem esse paradoxo. Ela deve abrigar até pensamentos que sejam de destruir a democracia, de eliminar a democracia. As pessoas pensam assim, têm direito de pensar assim. Diferente é ameaçar, é discurso do ódio, é discriminação. No caso do nazismo, tem uma confusão, aí como também tem no caso do comunismo. A ideia é uma coisa, a prática foi outra, né? A prática comunista do Stalin foi de matar milhões de pessoas, a prática do nazismo no governo alemão foi de eliminar 6 milhões de judeus, né, no Holocausto. Isso é indefensável, né? Nem como ideia isso é aceito no Brasil.